Sabe aquele papo de que em alguns lugares as mulheres são mais infiéis que em outros? Pois é, esse assunto sempre causa curiosidade. Tem gente que diz que em certos países as pessoas são mais fiéis, enquanto em outros a infidelidade rola solta. Mas calma aí, meu amigo fura-olho. A verdade é que não é tão simples assim. A fidelidade é algo que muda de cultura para cultura e até de pessoa para pessoa. Olha só, porque já fizeram algumas pesquisas e os resultados são bem interessantes. Vamos descobrir juntos o que as pesquisas têm a dizer. Existem vários estudos por aí tentando entender como a infidelidade acontece em diferentes culturas. Um dos mais famosos foi realizado pela YouGov, uma empresa britânica de pesquisa, que entrevistou mais de 10 mil pessoas em toda a Europa. E o resultado? Países como Dinamarca e Finlândia, conhecidos por sua qualidade de vida e por serem politicamente corretos, surpreenderam. Cerca de 32% dos entrevistados desses países admitiram ter traído o parceiro pelo menos uma vez. É um número alto, né? Depois dessa, acho que já tem marmanjo querendo ir para lá. Vai que uma loirinha do olho claro esteja disposta a fazer caridade. Agora você deve estar pensando, e a França, com toda aquela fama de serem super liberais e fedorentos, como fica nessa história? Pois é, dá para acreditar que apenas 22% dos franceses admitiram ter sido infiéis, segundo uma pesquisa do IFOP, bem menos do que a gente imagina, né? Apesar da imagem de um país super aberto, os franceses ainda valorizam muito a ideia de relacionamentos monogâmicos. E a Holanda, que também tem essa cara de liberdade total. O país onde a erva é liberada e mulheres em vitrine é super comum? Uma pesquisa da Rutgers University mostrou que só 15% da galera lá confessou ter traído. Isso quebra aquele estereótipo de que tudo é liberado, não acha? No fim das contas, essas percepções nem sempre refletem a realidade. Quem diria que esses países, com fama de modernos, têm números de infidelidade mais baixos do que muita gente pensa? Agora, se a gente der uma olhada pelo mundo, a coisa fica ainda mais curiosa. A Durex, que você provavelmente já conhece pelos produtos de saúde sexual, fez uma pesquisa global que revelou uns dados bem interessantes. A Tailândia, por exemplo, está no topo da lista mundial de infidelidade. 56% das pessoas por lá admitiram já ter traído. Isso pode ter a ver com a cultura do país, onde as relações fora do casamento são vistas de forma diferente do que em outros lugares. As tailandesas não podem ver um gringo velho que se apaixona, é incrível, né? Você que tá na melhor idade pode se dar bem por lá. Mas claro, tem que ficar esperto. Não dá para esquecer das famosas ladyboys. Se não prestar atenção, você vai acabar voltando para casa de cadeira de rodas. E na América Latina? No México, por exemplo, uma pesquisa da Gabinete de Comunicação Estratégica mostrou que 35% dos mexicanos já foram infiéis. Ou seja, por lá a infidelidade também não é pouca coisa. No fim das contas, dá para ver que esse lance de traição muda bastante de um país para outro, dependendo muito da cultura e até das leis locais. E o Brasil? Antes de eu falar do Brasil, manda esse vídeo pro seu amigo fura-olho que só corre atrás de mulher casada. Vai que ele tá precisando expandir os horizontes, né? E você que não é inscrito, aproveita e dá essa força. Ah, o nosso Brasil não poderia ficar de fora. Embora seja difícil obter dados exatos, algumas pesquisas trazem uma visão interessante. De acordo com o Instituto Locomotiva, entre 25% e 30% dos brasileiros já admitiram ter sido infiéis em algum momento da vida. Já uma pesquisa global da Durex indicou que cerca de 22% dos brasileiros em relacionamentos afirmaram ter traído. Esses números tendem a variar de acordo com a região e a faixa etária. Por exemplo, em grandes cidades e entre pessoas mais jovens, entre 25 e 34 anos, a infidelidade é mais comum. Apesar desses números, a exclusividade nos relacionamentos ainda é valorizada pela maioria. Um estudo da Ipsos apontou que 86% dos brasileiros consideram a fidelidade como um elemento essencial em uma relação amorosa. No entanto, há uma diferença interessante. Em áreas mais urbanas e em regiões onde a influência religiosa é menor, as atitudes em relação à traição tendem a ser mais flexíveis. Fazendo um comparativo global, o Brasil se posiciona em um nível intermediário.
Em países como a França, 55% das pessoas admitiram ter sido infiéis, enquanto no Japão, esse número cai para cerca de 15%. Nos Estados Unidos, uma pesquisa do General Social Survey apontou que 20% das pessoas casadas já traíram pelo menos uma vez. Isso nos mostra como fatores culturais, normas sociais e até mesmo influências religiosas moldam bastante a maneira como a infidelidade é vista e praticada em diferentes partes do mundo. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre o que significa ser fiel, né? Esse conceito pode mudar bastante dependendo de onde você mora e como você vê os relacionamentos. Se a gente olhar para os países ocidentais, como Estados Unidos e boa parte da Europa, fidelidade geralmente está ligada àquela coisa de exclusividade emocional e sexual. É o que a maioria das pessoas espera. Mas, em outras partes do mundo, a história é diferente. Nas culturas asiáticas e no Oriente Médio, por exemplo, a fidelidade vai muito além da questão sexual. Lá, a traição pode ser uma quebra de laços emocionais, familiares e até sociais. E isso é levado bem a sério. Na Índia, onde muitos casamentos ainda são arranjados, fidelidade é praticamente uma regra de ouro, especialmente para mulheres. Nas áreas mais conservadoras, qualquer tipo de traição é vista com bastante reprovação. Já nas grandes cidades como Mumbai e Nova Delhi, as coisas estão mudando com as novas gerações que começam a questionar esses valores tradicionais. E se a gente der um pulinho na África? Aí a coisa varia de país para país. Em regiões da África subsaariana, como Nigéria e Quênia, onde a poligamia ainda é comum em algumas comunidades, o conceito de fidelidade se torna mais complexo. A poligamia é legal e culturalmente aceita, mas isso não significa que não exista a ideia de respeito e lealdade entre os parceiros. Mesmo nesses casos, se alguém quebra um acordo dentro da relação, isso também pode ser visto como traição. Então, dá para ver que fidelidade é um conceito bem flexível, né? O que em um lugar pode ser visto como traição, em outro pode ser totalmente normal. Vai depender muito dos valores culturais e sociais de cada região. Olha só, na Dinamarca e na Finlândia, o pessoal aparece como mais infiel nas pesquisas. Mas calma, não é que eles traem mais. A real é que eles são mais sincerões, entende? Por lá, a honestidade é quase uma religião, então, quando perguntam se já rolaram umas escapadinhas, eles respondem na lata. Já pensou se isso fosse moda aqui? Agora, em outros lugares, você acha mesmo que todo mundo é santo? Vamos ser realistas. Muita gente esconde o jogo. Pode ser por vergonha, medo do povo descobrir, ou até porque não confiam em quem está fazendo a pesquisa. Ou seja, o número pode até parecer baixo, mas a prática, essa pode ser bem diferente. E no fim, o que a gente aprende? Fidelidade não é receita de bolo. Cada país, cada cultura tem uma forma de lidar com isso. O que é traição em um lugar pode ser até aceitável em outro. Tem país que a infidelidade é praticamente um hobby. Mas uma coisa não muda. Seja onde for, sem respeito, confiança e aquele papo reto, meu amigo, o relacionamento tá lascado. Agora, falando sério, é até engraçado como o mundo dá um nó na nossa cabeça quando a gente começa a entender outras culturas. Isso só mostra que a vida é cheia de jeitos diferentes de encarar as coisas. E cá entre nós, quanto mais a gente entende essas diferenças, mais a gente cresce. E cresce de verdade, sem papinho furado. Então, bora parar de ficar só olhando o que o vizinho tá aprontando e contar uma história legal? Já topou com alguma parada engraçada ou bizarra sobre infidelidade em seu bairro? Manda ver nos comentários. E se curtiu esse papo, não esquece de se inscrever no canal para seguir essa viagem maluca pelas curiosidades do mundo. Quem sabe no próximo vídeo a gente não aprende um monte sobre como as coisas funcionam lá fora e que você nem é feio, só nasceu no país errado. Nos vemos no próximo vídeo. E sério, manda esse vídeo pro seu amigo fura-olho. Até mais e um cheiro gostoso.